gravar, não esqueça aqui. E eu vou fazer as listas, sempre eu troco, e o Yuri está perguntando aí, sempre vai ter listas diferentes. A gente prioriza mais Enem nesse semestre agora. E começa tudo devagarzinho, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. A gente começou também muito acelerado, né, cara? Aula presencial e tal. Depois mudou para essas aulas e eu continuei no mesmo ritmo. Tem muita gente que teve dificuldade. Principalmente os meninos do terceiro aí. Seguinte. Vamos fazer assim, quer ver? Hoje. Essa paradinha de química, né? Química mesmo. Começa por volta de 1770. Com um carinha chamado Lavoisier. Antes desse carinha chamado Lavoisier, não existia esse negócio de química, né? Não sei se vocês lembram lá e tal. A gente chamava de alquimista, né? O cara, a figura ali do alquimista. O cara que acreditava no elixir da longa vida e na pedra filosofal. E aí o que acontece? Mas eu posso até ver com o Bruno, cara, falar com ele depois, a gente troca algumas coisas. Ele tá com fisicoquímica, não é? A gente inverte algumas coisas, ele passa, por exemplo, polímero, eu passo equilíbrio. Vou ver com ele, vou ligar para ele hoje à tarde. Aí aqui, ó, em 1770, o Lavoisier cria, né, a química. Antes do Lavoisier não existia química. O cara ficava ali buscando aquele negócio de pedra filosofal, né, que era transformar o metal barato em ouro. E o tal da elixir da longa vida, que era viver ali, né, alguma coisa para viver eternamente. Aí, em 1777, ó, bem junto aqui com Lavoisier, surge um cara chamado Bergman, que divide a química, que era uma ciência nova, em duas. Em química orgânica, que é o que a gente vai ralar um pouco aí, e química inorgânica. A química orgânica foi apelidada por um cara chamado Berzelius, né, de química do vitalismo, ou química dos organismos vivos. Na concepção dele, na cabeça dele, tudo que era orgânico tinha que vir de uma coisa viva, né? Ou dos vegetais, ou dos animais, do reino vegetal ou dos animais. Ele chamava de vitalismo. Esse vitalismo ele até já existia. Berzelius, o que ele fez foi dar uma reforçada nisso aqui. Tem gente que critica Berzelius e fala que Berzelius acabou causando entrave assim, na orgânica, devido à força que ele tinha na química, né? E acreditar nessa teoria do vitalismo. Aí, depois eu vou falar que ele deu uma contribuição interessante para a química. Um aluno de Berzelius, chamado Wohler, né, em 1828, fez o primeiro composto orgânico artificial no laboratório. A gente chama de síntese da ureia. A síntese da ureia é um marco para a história da química, porque antes da síntese da ureia, a gente, na verdade, não fazia síntese nenhuma, né? Não tinha essa palavra síntese. E aí a gente começa a sintetizar, produzir um tanto de compostos orgânicos. Eu te mostro agora como foi feita essa síntese. Mas a ideia de Wohler começa a abalar a ideia do vitalismo. Vocês vão ver que é possível produzir um composto orgânico através de um composto inorgânico, né? Ele fez isso de um sal. E por volta de 1858, né, até 1861, que é isso aqui, Kekulé e Cooper, vou falar um pouquinho também sobre Cooper, que é importante, ele cria a bibliazinha do carbono, né, os 3 postulados da química orgânica. Então, assim, eu peço a vocês que mesmo quem já tem um conhecimento, quem tem um conhecimento até melhor, né, na hora de fazer os exercícios, que leve a sério esse começo, porque sempre fica uma arestazinha, alguma coisa que você acha que sabe, esqueceu, aquelas hibridizações do carbono, ou esses postulados, ou essas classificações de carbono. Você vai ver que você vai crescer muito, tá? Revisando isso aqui. Kekulé, né? É o pai da química orgânica, tido como o pai da química orgânica. Existem 3 postulados de Kekulé para a gente comentar hoje, falar agorinha. E agora eu falo sobre eles com vocês. As curiosidades que tem aqui sobre esses caras é o seguinte. O Bergman divide assim, né? Divide lá em 1777 assim. Tudo que é inorgânico vem do reino mineral. Tudo que é orgânico vem do reino animal e do reino vegetal. Por que criou isso aqui? Os primeiros compostos orgânicos que os caras sintetizaram não, isolaram, foi, por exemplo, o ácido acético, que vem do limão. Ah, vem do limão, então vem de um vegetal, então por isso que é orgânico.
a glicerina, né? Glicerina vem da quebra de gordura, de lipídios que a gente fala e tal. Então, quebrei um óleo ou gordura, produzia glicerina ou glicerol. Produzir a glicerina ou glicerol veio do reino animal. Então vai ser orgânico. A única coisa que eu peço para você ter cuidado com essa questão do reino mineral é porque tem dois minérios mesmo, que a gente vai falar, que dá a impressão que é da orgânica e entra no reino mineral, que é o grafite, a gente vai fazer exercício sobre isso, que o Enem adora, e o diamante, que são dois alótropos do carbono, né? O diamante e o grafite têm carbono na estrutura deles e tal, mas eles não entram na química orgânica. Eles ainda fazem parte do tal da química inorgânica aí, ó, vai entrar como mineral. Até hoje isso aí. Eu vou falar para você a diferença do grafite e do diamante, do tipo de ligação que tem no grafite, que é dupla, do tipo de ligação que tem no diamante, que é ligação simples. E você vai entender isso aí. E aí essa teoria, né, do Berzelius, que chama de teoria da força vital, ficou por até mais ou menos 1850, que a gente conseguiu derrubar ela. Mas Berzelius tem alguma coisa assim, algum legado que ele deixou que é importante? Tem sim, cara. Ele é o sabichão da química. E nessa época aqui, ó, do Berzelius, tinha um lance assim. Se você descobrisse alguma coisa e tal, você tinha que levar para alguém famoso. Não existia o negócio da patente. A maioria das pessoas levava para Berzelius. Berzelius, né, se alguém conseguir lembrar, vou começar a falar aqui, isso aqui eu vou ficar muito feliz. Berzelius criou uma ciência, cara. Ele descobriu isso aqui, ó, que era possível ter uma mesma fórmula molecular, tipo essa aqui, ó, C2H6O, e com isso aí era possível, por exemplo, montar um éter, e com isso aí era possível montar um álcool, né? Os dois com a mesma fórmula molecular. Ó, os dois têm 2 carbonos, um oxigênio, 6 hidrogênio. Aí Berzelius criou uma parada, né? Criou um negócio chamado de isomeria. Você tem aqui, ó, com essa mesma fórmula molecular que está aqui em cima, você consegue desenhar um éter, né? O coquezinho é éter. E você consegue desenhar um álcool aqui, ó. Então, os dois são isômeros funcionais, que a gente fala. A hora que o Yuri cobrou ali, falou, Rony, vamos fazer mais exercício para dar nomenclatura, reconhecer função. A gente vai fazer mais devagar, porque às vezes está nas aulas ali presencial, você fica preocupado em passar a reação, passar a isomeria, acaba passando muito rápido isso aqui. Não dá para a gente ver isso aí com calma. Então, ele é o pai da isomeria e várias outras coisas aí. Berzelius é famosinho. Mas a coisa mais importante que eu tenho que te falar é essa isomeria aí. Depois veio a isomeria espacial, né? Esse negócio de cis e trans, o lance do carbono quiral, né? Que carbono, os 4 ligantes ali diferentes. Esse não foi Berzelius, mas esse começo da isomeria foi ele. E esse aluno dele, né, do Berzelius, foi muito criticado por Berzelius, que faz a síntese da ureia, tá? Um cara chamado Wohler. Ele pegou um sal inorgânico, é muito importante a gente frisar isso aqui, ó, que é o cianato de amônio, que é esse cara da sua esquerda, porque a gente tem um composto inorgânico. O que é uma coisa inorgânica, Ronde? Tipo sal de cozinha, o ácido do seu estômago, que é o HCl, o ácido sulfúrico, são compostos inorgânicos. Pegou um composto inorgânico e produziu, né, um composto orgânico aqui conhecido como ureia, né? Então ele dá através de um composto inorgânico e produz um composto orgânico chamado ureia. Esse aqui é o cianato de amônio, esse aqui é a ureia. A ureia, para quem não lembra, ela é uma amida, né? E as amidas, a gente estuda assim na química orgânica, isso aqui é um sal, que é o cianato de amônio. Ele aqueceu, a reação foi feita com aquecimento, o laboratório conseguiu produzir isso. Ô, Rondi, e aí, velho? Essa síntese aí, para mim, o que foi? Por que isso é um marco na ciência aí, em 1828? Dessa reação para cá, surgiu um cara chamado Dumas, surgiu um cara chamado Markovnikov, surgiu várias reações orgânicas. Hoje você pega um composto X, assim, depende do caminho que você pega, aqui você coloca um catalisador, aqui você coloca outro. Orgânica tem mais de 12 milhões de compostos orgânicos hoje, né? Cada caminho que você pegar com um reagente diferente aqui, um catalisador diferente, você consegue produzir um cara diferente aqui, aqui você produz um Y, aqui produz um Z e vai. Então, a orgânica, ela é muito versátil, cara. E para quem não lembra, né,
a química que estuda... Era assim. Os caras definiram nessa época que a química orgânica como a química que estudava os compostos do carbono, né? A química orgânica era a química dos compostos de carbono. Hoje, a química orgânica é definida assim, ela é a química que estuda praticamente todos os compostos que têm carbono. Tem alguns compostos que têm carbono na estrutura, mas não faz parte da química orgânica. Por exemplo, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, tem carbono na estrutura, mas não fazem parte da química orgânica. Aqui tá os postulados, né? A gente tem que falar sobre esse cara chamado Kekulé aí, os 3 postulados dele. Aqui eu coloquei o Cooper também, para te falar um negócio interessante aqui. O nascimento da orgânica é Cooper e Kekulé. São os 2 caras mais importantes aqui. O Cooper, ele é famoso porque, eu não sei se vocês lembram, quando a gente desenha, por exemplo, a molécula da água, assim, ó, e põe uma estrutura desse jeito, assim, e desenha ela com os elétrons, assim, ó, quando você desenha com os elétrons, você chama isso aqui de fórmula eletrônica ou de Lewis. Quando você não põe os elétrons, chama fórmula estrutural ou de Cooper. O Cooper, né, ele foi o primeiro a montar essa fórmula estrutural. Só que na época dele, por volta de 1850 e alguma coisa, não tinha elétrons. Os elétrons só surgem no modelo atômico de Thomson, né, que é em 1897. Então não tinha ideia de elétron aqui, o cara já montava. Aí você vai notar em alguns livros que, em vez de falar ligações químicas, eles chamam de valências. Quando aparecer essa palavra valência, é a ligação. O doido do Cooper falou assim, ó, o oxigênio tem 2 valências, ou seja, faz quantas ligações químicas? 2. O nitrogênio tem 3 valências. O carbono tem 4 valências. Então, ele que fala, né, do número de ligação, que a gente descobre depois que é a ligação, que os átomos poderiam fazer. Então, ele é famosinho. E os postulados, Ronde? O que é a importância desses postulados? Cara, o postulado que mais cai em vestibular são esses postulados. Então, deixa eu já te mostrar eles aqui. A gente vai reformular alguns. Se tiver como tirar um print, eu já ia anotando aí. A gente pega assim, às vezes está incompleto, tem que dar um fight aqui, ó. O que o Kekulé fez, né? Lançou 3 postulados fundamentais da química orgânica. Primeiro postulado, ele falou o seguinte: o carbono, ele é tetravalente, tá vendo? Essa palavra valência, o ser tetravalente, é fazer 4 ligações. Então, o carbono, na cabecinha dele, fazia as 4 ligações. Hoje a gente sabe que pode ser assim, ó, só ligações simples. Pode ser uma ligação dupla, que a gente vai discutir sobre isso hoje. Pode ser uma ligação tripla ou 2 duplas. Em todos os casos, o carbono está fazendo aí 4 ligações. É verdade que é tetravalente? Sim, é verdade. Existe carbono com 3 ligações, que são os radicais livres, os carbanos, os carbocatos, mas para ficar estável, ele realmente, né, precisa ganhar mais 4 elétrons e fazer as 4 ligações. Isso é verdade, esse postulado é bonitinho. O segundo aqui, ó, ele está incompleto, deixa eu te explicar por quê. Porque o Kekulé falou que as ligações simples, né? Simples, que é essa primeira aqui do carbono, elas são todas iguais e, não está aqui, ó, tem que complementar, coplanares. O que é isso, Conde? Coplanar. Ele acreditava que o carbono que só faz ligação simples tem que ficar no plano, né? Aqui, ó, no plano. Cadê? Assim, ó, ele achava que o carbono ficaria no plano, como se fosse um quadradinho com um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Aí lá por volta de 1870 alguma coisa, um cara chamado Van 't Hoff descobriu que o carboninho que faz 4 ligações, ele não fica no plano. Ele fica no espaço e forma a figura, né, de um tetraedro. Não anote isso ainda não, que vai ter ali um gráfico, uma tabelinha para vocês memorizar isso aí. Então, o carbono, que só faz ligações simples, está no espaço e fica no centro de um tetraedro. O ângulo, em vez de ser 90, né? Não sei se todo mundo aí que lembra e tal, o ângulo é de 109 graus e 28 minutos. Então, um dos erros do segundo postulado é falar que o carbono que só faz ligação simples está no plano, assim, está no espaço. O tetraedro é uma figura espacial, né? O terceiro postulado, ele falou que o carbono, essa é verdade, né, é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono. Essa
essa versatilidade que o carbono tem de poder formar as tais cadeias carbônicas, né, ligar com outros carbonos ou outros átomos aí, está relacionado com o tamanho dele, tá? Lá na tabelinha periódica, o carbono é um átomo bem pequenininho. Na tabela periódica, o maior dos elementos químicos é um cara chamado frâncio, ele fica aqui embaixo, ó. Aí o raio, né, o tamanho deles cresce em direção ao frâncio. O carboninho está bem aqui, ó. Ele é um cara pequenininho, tem um núcleozinho com duas camadazinhas assim, ó, e 1, 2, 3, 4 elétrons. Ele, por ser pequenininho e poder formar 4 ligações assim, 4 direções diferentes, deixa ele bem versátil para fazer as ligações. Você vê, olha a curiosidade. Na mesma família do carbono, existe o silício e existe lá embaixo o chumbo. O chumbo ele não faz ligações covalentes, o chumbo é um metal. O chumbo adora perder elétron para ficar estável. Mas por quê? Porque o chumbo é grandão e os elétrons dele ficam bem longe do núcleo. O núcleozinho dele não consegue puxar com muita força esses elétrons para próximo ali da camada de valência dele. Ele acaba perdendo esses elétrons aqui. E o carbono não. Por ser pequenininho, segura bem os elétrons para próximo do núcleo dele. Em vez de perder elétron, ele compartilha. Meninos, então essas 3 coisinhas são simples, né, esses postulados, mas assim, pergunta muito e é extremamente importante. Falta, né, o Enem cobrar esses postulados. O Enem já está caindo em ligação π e sigma, hibridização do carbono, né? Tinha um ano passado, não, ano retrasado, do grafeno, caiu o grafeno no Enem. Então, assim, caiu já o Dalton, para você saber os postulados do Dalton certinho. Não pode ser que ele pede um desses 3 aqui, ou para você analisar isso aqui, então é bom estar por dentro disso. Faz 4 ligação, não é coplanar, o segundo está errado, e tem essa propriedade de poder formar as tais cadeias carbônicas aí. Mais umas coisas interessantes que eu tenho para mostrar para você. Isso aqui é bobinho, mas eu acho legal a gente colocar, né, nesse começo de revisão aqui. Eu vou, não sei se eu mandar a lista em PDF, não sei se vocês conseguem resolver, se vocês preferem, porque em PDF vocês podem escrever na própria lista, né? E mandar dúvidas se precisar, que é mais fácil. Vou deixar ela em PDF, depois vocês me falam no final. Espera aí. Onde que é um carbono primário? Carboninho primário é um carboninho que liga-se só a um outro átomo de carbono. Então a gente chama de primário. Isso é legal saber. Onde que é um carboninho secundário? Carboninho que liga com 2 outros átomos de carbono. Ó. Esse carboninho do meio aqui, ó, liga-se com 2 outros átomos de carbono, carboninho secundário. O terceiro aqui, ó, liga com 3 outros átomos de carbono. 1, 2, 3. Então a gente chama de carboninho terciário. O último aqui, ó, liga com 4 outros átomos de carbono, a gente chama de carboninho quaternário. Isso chama, meninos, classificar carbono, tá? Às vezes tem exercício que ele te dá uma cadeia gigante, fazem quantos carbonos primários, secundários tem nesse troço? Você fica ali contando esse negócio. Só não esqueça o seguinte, tem gente que fala que o carboninho, que não liga com nenhum outro carbono, igual esse carboninho aqui, ó, ele é primário. Não é. Esse carboninho ele é classificado como nulário, tá? Acho legal a gente saber isso também. Ó. Não ligou com nenhum carbono, você chama de nulário. Então, isso aí seria uma classificação do carbono, tá? Em primário, secundário, terciário, quaternário e nulário. Isso aqui seria extremamente importante você dominar essas hibridizações aqui. Tá? Espera aí. Seria extremamente importante você tentar entender essa primeira tabela aqui, você tentar resolver os exercícios, tá? Vou na mãe aqui, qualquer coisa vocês me perguntam. Eu pus um macetinho disso aqui, acho que está aqui, ó. Às vezes é interessante para quem esquece. Mas vamos lá. O carboninho que só fez aqui ligações simples, a gente classifica ele em sp3. Por quê, Rondinho? Quando você faz uma ligação química assim, ó, você usa um orbital que a gente chama de S para fazer a ligação química. Só que o S no espaço é só um quadradinho, você só usa ele uma vez. Depois você vai ter que usar orbitais P's, e o P você tem 3 quadradinhos, né? Não sei quem está dando química geral, se ficou do mesmo jeito, se é o Bruno ou o outro menino, tem que ligar para ver. Aí isso aqui é uma ligaçãozinha simples, ó. Ele usa um orbital S. Se ele vai fazer a segunda ligação, você usa um orbital P.
Se ele vai fazer a terceira, você usa um orbital P. E para ele fazer a quarta ligação, ele usa P também. Então você usou um orbitalzinho S e 3 orbitalzinhos do tipo P. Aí a gente chama isso aqui de sp3, essa hibridação ou hibridização. Pode escrever hibridação ou hibridização. Infelizmente, meus lindos, isso aqui vocês têm que memorizar, tá? Todo carbono que só faz ligação simples, no espaço tem uma geometria que chama tetraédrica. No espaço, o tetraedro tem distância aqui, ó, de uma ligação e outra, a distância é um ângulo de 109 graus e 28 minutos, tá? E outra, quando você só tem ligações simples, a gente chama as ligações simples de ligações sigma. Se você é do curso, ou até mesmo do terceiro, e está conseguindo pegar o que eu estou falando e lembrando tudo aí, senão você está bem na fita, cara. É treinar, fazer exercícios desses trenzinhos aí. Quando o carboninho faz uma ligação dupla, a gente fala que para fazer uma ligação aqui, ele usou um orbital S. Para fazer a outra simples, ele usou P. E a dupla, você conta um orbital só, do tipo P. Por isso que fica sp2, ó. A tripla também conta um só. Aí a geometriazinha dele é um triângulo no espaço. Fica parecendo um triângulozinho assim, ó. Você chama de trigonal, né? E fala plano porque o triângulo fica no plano mesmo. E o triângulozinho ele tem um ângulo de 120 graus, porque se você somar 120, 120 mais 120 vai dar 360. Então ele vai ter aí uma ligação, desculpa, a dupla, né? Não esqueci de falar, a dupla é uma ligação π e uma ligação sigma. Quando você tem uma tripla ligação aqui, ó, você usa um orbital S e a tripla você conta um orbital só, que é P. Por isso que ele fica com a hibridação SP. Quando ele tem duas duplas, assim, ó, você também conta um orbital S aqui e a outra dupla você conta um orbitalzinho P. Por isso que fica SP. Aí a geometria, quando ele faz uma tripla ou duas duplas, chama linear, é uma retinha. Se é uma reta, o ângulo tem que ser de 180 graus. Tá conseguindo lembrar? Beleza, tá no caminho certo. Só reforçando aqui, meninos, a ligação simples ela é sigma. Se aparecer uma dupla, é uma π, uma sigma. E se aparecer uma tripla, são duas ligações πs e uma ligação sigma. É importante a gente sacar isso. Alguém me chamou aqui, deixa eu ver o que é. Físico-química, é o Gil? Ou é geral? Aqui, ó. Vê se você consegue pegar assim, é para não ficar perdendo tempo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, ele é geral. Não, então vou falar com o Bruno, a gente ver aqui algumas coisas de físico-química aqui. Obrigado, velho. Obrigado. Saca só isso aqui. Quando o cara faz 4 ligações simples, 4 risquinhos, fica 3 espaços aqui entre os dedos, né? 1, 2, 3. Você lembra que 3 é porque a hibridização é do tipo sp3, ó. Ele faz as 4 ligações simples, a hibridização dele vai ser do tipo sp3. Quando ele faz uma dupla, né? Você deixa os dois dedinhos juntinhos, ó, uma dupla, os dois dedinhos juntinhos, fica 2 espaços aqui, né? Aí você lembra que é 2 espaços aqui, a hibridização é do tipo sp2. E quando ele faz duas duplas, né, vai ficar assim os dedinhos, né? Duas duplas, só tem um espaço aqui, então é SP. Ou uma tripla e uma simples, também só tem um espaço aqui, se chama de SP. Então tem gente que tem facilidade para memorizar isso aí, eu coloquei. Não gosto de ficar pondo esse trem não, mas a gente consegue lembrar assim, né? Olha lá o carbono só com simples, SP3. Tem uma dupla, SP2. Tem uma tripla, SP, ou duas duplas, carbono também do tipo SP. Tinha outra coisa que eu queria te mostrar aqui. Deixa eu ver onde está a listinha aqui. Espera aí. Rondinho, eu não sei como é que é o exercício desse trem. Vou te mostrar aqui. Aqui, ó, a lista que eu quero mandar para vocês fazer é essa aqui, ó. O começo disso aí. Eu vou fazer essa primeira aqui, porque vai ficar perguntando muito esse trem aqui. Pra você ter uma noção aqui. Pô, que merda, cara. O trem tá... Glorinha fala que tá acabando essa merda desse Zoom. Pera aí. Eu vou tirar a foto, igual a menina falou mesmo, a Yasmin, cara. Glorinha. Eu não dou conta, não tem, gosto de ficar falando, tem de chamada. Vai lá. Ele fala assim, ó, no exercício 1. Nanotubos de carbono são folhas de grafeno. Então, deixa eu só voltar aqui para te falar o que é isso. O carbono, né?
Pode formar o grafite, que eu disse agorinha, e pode formar o diamante. São alótropos do carbono. E na superfície do grafite, a gente descobriu que pode encontrar um trem chamado fulereno ou grafeno. Então, o grafeno ele é encontrado na superfície do grafite. Uma coisa muito importante para o vestibular é você saber que o diamante, o carbono, ele é sp3. Isso é bom memorizar, ou seja, só tem ligações simples. Então, o diamante é uma estrutura de carbono só com ligações simples. E o grafite, o carbono aparece com uma ligação dupla, assim, ó. Todas as formas que existir do carbono, sem ser o diamante, o carbono vai ser sp2. Então ele fala que o grafeno, né, que está na moda aí e tal, enrolado de maneira a formar uma peça cilíndrica com diâmetro próximo de 1 milímetro, dependendo de como a folha de grafeno é enrolada, os nanotubos podem apresentar propriedades metálicas ou semicondutoras. Né? Você faz uma folha de grafeno, consegue enrolar ela aí, né? Fazer um nanotubo de carbono que tem propriedades metálicas ou semicondutoras, né? Conduzir eletricidade e tal. Aí ele pega e fala assim, é correto afirmar que os carbonos do grafeno têm que tipo de hibridização? Um desses, muito parecido com esse do Enem, tem aí para a gente fazer. Fala, gente, como é que eu vou saber aqui, olhando esse desenho? Você perder tempo, não. Só o diamante é sp3. Todos os outros alótropos do carbono têm hibridação ou hibridização do tipo sp2. Mas se a gente ficasse com dúvida, se você olhasse no desenho aqui, ó, deixa eu aumentar ele aqui para você enxergar melhor. Se você olhar no desenho aqui, você vai ver que esses carboninhos todos têm dupla, ó, o grafeno. Se tem uma dupla e duas simples, ele é sp2. Orbitalzinho S, orbitalzinho P, e aqui na dupla usou um outro orbitalzinho tipo P. Então é só você olhar e saber que era sp2. Então você vai ver, ó, que tem Enem para você fazer, que vai perguntar esse negócio. Aqui tá cheio desse negócio de hibridização, sp2, sp3, essa listinha de hoje aqui. Deixa eu ver aqui como que eu faço com esse negócio dessa chamada, cara. Vou perguntar aí, vocês me falam. Eu pus aqui, quer ver? Vou perguntar do terceiro aqui primeiro. Vai lá. Ajuda o time morrer aí. André tá aí? Depois eu ponho o P aqui, né? Ah, dá até pra pôr. Tá aí? Ó. Vai demorar demais. Melhor falar quem não tá, né? Tô. Guilherme tá aí? Tô aqui. Ô, velho, bom, hein? Ó, o Lucas Lobo Moraes tá aí? Não? Então, ó, tchuf. Natália tá aí? Alguém viu aí? Não viu, farta. Mas demora muito esse trem, gente. Vou inventar outro jeito aí. Pedro Renato, não sei se está aí. Ixi, Rafael, tá aí? Stephanie. Presente. Opa, já estava. Beleza. Esse eu acho que é mais importante, cara. Que é do terceiro, né? Beleza, obrigado. E do curso, não sei como é que tá o curso aí. Vamos tirar do curso. O curso acho que é esse aqui, né? Ixi, Maria, não dá pra fazer chamada desse tanto de gente, não, é? Vai atrapalhar a aulinha.